Olá, dando continuidade nas aulas, agora a gente vai falar sobre o sistema límbico, tá? Que é uma estrutura complexa de se estudar, mas extremamente importante para entender o comportamento e as respostas emocionais associadas a diversas situações e diversos estímulos. Então, o sistema límbico ele representa um circuito neuronal que controla o comportamento emocional e as forças motivadoras. Quando a gente pensa em forças motivadoras, a gente pode incluir, por exemplo, se deslocar para poder encher um copo com água e beber. Isso é uma força motivadora. Ao mesmo tempo, fugir de um animal, ao mesmo tempo sorrir, ao mesmo tempo sentir fome. Tudo isso são respostas motivacionais que são controladas pelo sistema límbico e são influenciadas pelo sistema límbico. Então, o sistema límbico, como o próprio nome diz, é um sistema, é um conjunto de estruturas, tá? Então ele não é uma estrutura separada, e sim um anel de estruturas do cérebro anterior que cercam um tronco encefálico e são interconectados por intrincadas vias neurais. Ou seja, a gente vai ter um conjunto de estruturas em volta do tronco encefálico, a nível do diencéfalo, e também estruturas que são do telencéfalo, estruturas corticais. De maneira bem simples, a gente pode dividir em áreas subcorticais e áreas associadas ao córtex, que formam o córtex límbico. Nas áreas subcorticais, a gente vai ter o hipotálamo, que é o centro de controle neurovegetativo do nosso corpo. Ou seja, o hipotálamo é responsável por comandar todas as respostas do nosso organismo para a manutenção do nosso equilíbrio e a manutenção da nossa sobrevivência. Sensação de sede, sensação de fome, sensação de medo é influenciado pelo hipotálamo, sensação de frio. O hipotálamo controla a pressão, controla a frequência, ele vai ter influência nessas funções. Tá? Então o hipotálamo é extremamente importante. Vamos ter o septo, área paraolfatória, epitálamo, núcleo talâmico anterior, hipocampo, extremamente importante para a consolidação da memória, amígdala, importante para as nossas respostas associadas principalmente ao medo e à raiva, não apenas a essas funções, mas ela tem uma resposta muito importante em situações de medo e raiva, e parte dos núcleos da base ou gânglios da base. O nosso objetivo aqui não é trabalhar todas as estruturas, mas é entender de maneira geral como o sistema límbico funciona. E temos as estruturas que vão formar o córtex límbico, que é o córtex órbito-frontal, que é na região anterior mais interna do lóbulo frontal, o giro subcaloso, o giro do cíngulo e o giro parahipocampal, que faz parte do lobo temporal, porém ele é mais interno no lobo temporal. Essa rede integra complexa e associada essa rede interativa e complexa é associada a emoções, padrões básicos de comportamento de sobrevivência, como luta e fuga, por exemplo, e sociossexuais, motivação, bem como o aprendizado. Essa imagem ela ilustra de forma bem esquemática a organização do sistema límbico. Então essas são as estruturas que vão compor o sistema límbico. Perceba que o hipotálamo está no centro e é uma estrutura extremamente importante. Então, o hipotálamo, além do seu papel no controle comportamental, como a gente acabou de falar, ele controla muitas condições internas do nosso corpo, como a temperatura corporal, a concentração dos líquidos corporais ou a osmolaridade desses líquidos. Um exemplo, se a gente desidrata, a concentração do nosso sangue fica maior e isso induz uma resposta no hipotálamo, gera uma resposta no hipotálamo que vai gerar a sensação de sede. E dos desejos de comer, beber e o comportamento de peso corporal também, ele vai ter uma influência na saciedade e no controle da resposta de saciedade e fome associada a alguns hormônios. Ele tem funções vegetativas e seu controle está intimamente relacionado ao nosso comportamento. Ou seja, se eu tenho fome, isso vai gerar um comportamento motivacional para a gente poder comer alguma coisa. Então, o sistema límbico está diretamente associado às emoções. Tá? Dentro do entendimento de neurofisiologia, a gente pode entender emoção como um conjunto de sensações emocionais subjetivas e sentimentos, como raiva, medo, felicidade, além de respostas físicas associadas a esses sentimentos. Então, a gente vai entender que existe uma resposta emocional, que vai gerar uma sensação, um sentimento, como raiva, por exemplo, e essa resposta, essa sensação que a gente vai ter associada à raiva, vai gerar um componente físico, uma resposta física, para preparar a gente para enfrentar essa situação.
O comportamento emocional, então, refere-se a um conjunto de reações frente a esta sensação. Minha frequência cardíaca pode elevar, o meu fluxo sanguíneo para os músculos vai aumentar, minha frequência respiratória vai aumentar, minha temperatura vai elevar, meu fluxo sanguíneo para as extremidades vai diminuir, né, para aumentar esse aporte sanguíneo para os músculos, principalmente das pernas, para preparar a gente, por exemplo, para fugir de uma situação. Alguns indícios apontam para uma função central do sistema límbico em todos os aspectos da emoção. Então, podemos, de forma geral, identificar emoções primárias e emoções secundárias. As emoções primárias estão relacionadas às necessidades imediatas, como a alimentação. Então, a gente tem a fome e a saciedade. Tá? Isso pode ser modificado no indivíduo, gerando algumas desordens, como, por exemplo, compulsão alimentar. Ou, pelo contrário, o indivíduo apresenta uma inapetência, ele não apresenta fome, então ele tem uma ingesta muito baixa de alimentos e nutrientes. Obtenção de água, sede, né? Então a sede, a gente tem necessidade de consumir líquidos, necessariamente o nosso corpo induz a resposta para a gente consumir água. Associado a libido, para atividade sexual, isso é uma função homeostática, né? Uma função de manutenção da vida, então é uma função fisiológica. Fugir de determinado predador, alguma ameaça, aí tem a sensação tanto de raiva quanto de medo. E isso é extremamente importante para a manutenção da sobrevivência. No entanto, quanto essa situação de ameaça que gera medo e raiva se mantém de forma crônica, gerando estresse mental, isso vai ter um prejuízo orgânico. Defender os filhotes e algumas outras condições. Então, eles vão gerar comportamentos motivados. E temos as emoções secundárias, né, que são estados mais discriminativos e complexos, como a ansiedade, a sensação de satisfação, de prazer, amor, familiaridade e vários outros sentimentos que são mais subjetivos, aonde a gente reúne várias sensações para definir, né, isso parte também da percepção que o indivíduo tem para definir determinada sensação. Por exemplo, nem todo mundo que tem a sensação de medo vai definir o medo como algo ruim. Né? Então tem pessoas que gostam, por exemplo, de saltar de paraquedas, porque a sensação de medo que gera, ele tem uma definição daquilo como uma sensação de prazer. Né? Isso seria uma emoção secundária. Aí a gente vai ter o que a gente chama de circuito de Papez, que é uma proposta teórica para explicar o funcionamento do sistema límbico. Então, basicamente, seria o seguinte: a gente recebe um estímulo sensorial, um estímulo sensorial qualquer, que vai gerar uma resposta emocional. Né? Então, imagina o seguinte: você está andando e, de repente, você se depara com uma cobra. Isso gera um estímulo emocional, essa informação vai direta para o tálamo. Tá? O tálamo, por sua vez, manda essa informação lá para o córtex sensorial primário, ou o córtex pode ser o córtex visual primário também, ou auditivo primário, dependendo do estímulo que causou essa sensação emocional. Só que, ao mesmo tempo, o tálamo manda essa informação lá para o hipotálamo. O hipotálamo, rapidamente, quando ele adquire essa informação, ele gera um conjunto de respostas para gerar um comportamento corporal, uma resposta corporal. Tá? Então vai aumentar a nossa frequência, a gente vai dilatar a pupila, a gente começa a transpirar, a gente vai acelerar para poder sair daquela situação de ameaça. Isso é uma resposta muito rápida. Só que ao mesmo tempo o hipotálamo transmite essa informação para outra região do tálamo, a região anterior do tálamo, que por sua vez envia informação lá para o córtex cingulado. Tá? O córtex cingulado faz comunicação com o córtex sensorial. E o córtex cingulado está associado a duas funções, basicamente: a consolidar aquela experiência emocional, bem como resgatar informações acerca daquela experiência emocional. E como que ele consolida essa informação? Transmitindo essa informação para o hipocampo. O hipocampo, por sua vez, retroalimenta o hipotálamo, informando daquela situação. Então, muitas vezes, se a gente já tem experiência com determinada situação, pode ser que a nossa resposta não seja de correr, de lutar ou de brigar. Um exemplo da cobra. Então, se o indivíduo já tem costume, um indivíduo que trabalha com esse tipo de animal, ele pode simplesmente
tendo a técnica e tendo toda essa experiência que ele tem com esse animal, ele pode simplesmente ignorar a cobra ou pegar a cobra e afastar ela, não necessariamente sair correndo. Ou seja, isso mostra que tudo que a gente vivencia, que gera esse estímulo emocional, vai ser de alguma forma consolidado na forma de uma experiência emocional. E essa experiência emocional pode evocar, potencializando uma resposta motora, ou não. Então você imagina o indivíduo que passou por um trauma associado a algum evento, por exemplo, a pessoa foi mordida por um cachorro na infância. Então ela acaba armazenando essa experiência emocional. Sempre que ela tem o estímulo associado ao cachorro, sempre que ela vê o cachorro, ela recorda essa resposta associada à experiência emocional que potencializa a resposta corporal dela para poder se afastar daquele cachorro. Ela ouve o cachorro, ela vê o cachorro, a frequência cardíaca dela aumenta, a pressão aumenta, ela começa a ter náusea, ela começa a ficar tonta, ela começa a transpirar e a querer se afastar desse animal. Então o circuito de Papez mostra para a gente que o sistema límbico é extremamente importante para a consolidação da nossa memória. Tá? Sejam por memórias positivas ou memórias negativas. Então, o sistema límbico e o córtex superior eles vão controlar diversos padrões. Né? Ao executar atividades comportamentais complexas, o indivíduo deve interagir com o ambiente externo. Mecanismos superiores são acionados para conectar o sistema límbico e hipotálamo com o mundo externo, para que os comportamentos observáveis adequados sejam manifestados. Então, a gente pode entender que o sistema límbico ele tem uma característica de receber as informações externas e gerar um comportamento interno para a gente se relacionar com aquele meio. No entanto, dependendo do estímulo que é gerado, a resposta do sistema límbico pode ser excessiva para gerar um comportamento que muitas vezes pode não ser condizente com aquela situação. Então, olha isso daqui. Níveis corticais superiores também podem reforçar, modificar ou suprimir respostas comportamentais básicas para que as ações possam ser guiadas por planejamento, estratégia e julgamento com base em uma compreensão da situação. Então, nem sempre, quando eu vejo a cobra, por exemplo, e eu tenho aquela resposta rápida para querer fugir, nem sempre eu vou fugir. Existe uma estrutura específica lá no córtex, que a gente já falou sobre ela, que é muito importante para poder gerar um planejamento e elaborar uma forma de escapar daquela situação ou de contornar aquela situação, de resolver aquele problema. Tá? Lembra que eu falei que existe uma estrutura do córtex que ele consegue modular a resposta do sistema límbico. E sempre que você pensar em sistema límbico, pensa em resposta emocional. Tá? Então, a gente vai ter o neocórtex, e especificamente o lobo pré-frontal. Né? O córtex pré-frontal formula planos e guia comportamentos, suprimindo respostas induzidas pelo sistema límbico que possam ser inadequadas para a situação em questão. Então, imagina o seguinte. Você se envolve numa discussão e de repente você tem um estímulo que te causa uma sensação de raiva e te gera um comportamento emocional para agredir aquela outra pessoa. O nosso neocórtex, mais especificamente o lobo pré-frontal, vai ser responsável por controlar, suprimir esse estímulo agressivo e você tentar tomar outra decisão. Tá? Muitas vezes acontece a situação em que a gente tem um estímulo tão grande que basicamente a gente tem a resposta agressiva, mas não toma consciência dela. Em neurofisiologia, a gente define isso como sequestro neural, que vai ser estimulado por uma outra estrutura, denominada de amígdala, que a gente vai falar mais à frente, aí eu retomo esse assunto. Tá? Então, vimos que o hipotálamo ele é o principal controlador do sistema límbico, né, principalmente para gerar o comportamento e as respostas comportamentais. Tá? Ele contém vias de comunicação com todos os níveis do sistema límbico. Ele manda estímulo para o tronco cerebral, lá para os nervos periféricos do sistema nervoso autônomo. Isso pode, por exemplo, aumentar a nossa frequência cardíaca, aumentar a nossa pressão arterial. Ele manda informação lá para o diencéfalo, para o prosencéfalo, porções límbicas do córtex cerebral. Então ele vai acionar esses circuitos corticais, manda estímulo através do infundíbulo hipotalâmico para controlar a maioria das funções secretórias da hipófise.
Esse fundíbulo hipotalâmico, ele faz comunicação do hipotálamo lá com a hipófise. E a hipófise vai secretar uma série de substâncias, uma série de hormônios que vão ter ações em outras partes do nosso corpo. Então, o hipotálamo é uma das estruturas de controle mais importantes do sistema límbico. Então, a gente controla os nossos aspectos vegetativos endócrinos, bem como muitos aspectos do comportamento emocional. Só para vocês terem uma ideia, que a gente tem a imagem do hipotálamo e essas estruturas são os núcleos hipotalâmicos que vão ter funções variadas. Tá? Um exemplo que a gente pode citar aqui o núcleo ventromedial, ele está associado ao controle da saciedade e da docilidade, ou seja, aumentar o estímulo no núcleo ventromedial gera no indivíduo sensação de saciedade e sensação de calmaria, de tranquilidade. Tá? Então, uma lesão nessa área pode gerar uma compulsão alimentar, bem como mais agressividade no indivíduo. Tá? Enfim, também a gente não vai trabalhar todos esses núcleos, porque esse assunto é mais extenso. Então aqui é só para a gente entender. O que eu quero que vocês guardem aqui é que o sistema límbico ele é formado por um conjunto de estruturas e ele é responsável por gerar um comportamento emocional, tá, associado a um estímulo emocional, bem como também é responsável por consolidar informações acerca dessa experiência emocional. Então a gente finaliza essa videoaula por aqui.